Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A coisa mais importante que Ele quer nos falar a partir das leituras. Nós teríamos muito a explorar. Acabou nos levando para a primeira leitura da Romanos, da sua Bíblia. E aqui está um ponto central da revelação de São Paulo a nosso respeito. E é importante que nós conhecermos isso, até mesmo para podermos realizar o nosso caminho de santidade. São Paulo começa dizendo: sabemos de fato, Romanos 7, e a leitura começou no versículo 14. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Já começa por aí, vendido ao pecado. É uma expressão até feia, não é verdade? Mas São Paulo fala assim, sem receio, que nós acabamos sendo vendidos ao pecado. De maneira que, infelizmente, se não houver uma força diferente, e é sobre essa que o Senhor quer nos falar, o pecado acaba fazendo de nós o que Ele quer. Porque se você vendeu alguém para outro, uma vez que vendeu, vendeu. Porque quando é vendido é com uma coisa. Se eu pego e vendo para você esta Bíblia, ou se eu vendo para você este microfone, bom, você faz dele o que você quer, você faz da minha Bíblia o que você quer. Porque está vendida, está vendida. E é isso que eu quero repetir. Se não houver uma força maior a qual a gente venha a aderir, realmente o pecado acaba fazendo da gente o que ele quer. E muitas vezes o pecado acaba fazendo de nós o que ele quer. Já na nossa vida passada, ele acabou fazendo. E cada um de nós tem a sua história pregressa, a sua história infeliz antes do Senhor nos conquistar. E antes, portanto, de nós conhecermos o Senhor. E como foi ruim aquele tempo. Muitos de nós têm até mesmo vergonha daquele tempo que nós vivemos. E vergonha das coisas que nós acabamos fazendo. E por que fizemos? Fizemos porque estávamos vendidos ao pecado. Então o pecado fazia de nós o que ele queria. Fazia de nós gato e sapato. E como ele fez de nós gato e sapato? Ele nos amarfanhou. Ele nos amarfanhou. Até que essa palavra amarfanhar, ela diz muito. É como se eu pegasse a beleza aqui dessas flores e começasse a bater nelas cruelmente. Porque o pecado faz de nós justamente isso, e vai nos batendo e nos jogando para cá e para lá, depois nos joga no chão, pisa em cima, joga onde ele quer, pisa de novo. Na verdade, o que ele faz é amarfanhar. É isso que eu estou fazendo. É um verbo bonito, né? A gente não usa comumente, mas é português e dos bons. O que o pecado faz em nós é amarfanhar. E olha o estado que ficou, a beleza que era esta flor. E é justamente por causa disso que o Senhor nos quer longe do pecado. Muitas vezes, quando se fala em pecado, o mundo, e aí nós colocamos o mundo das comunicações, rádios, músicas, revistas, jornais, televisão, filme. Quando se fala em pecado, eles logo apelam para moralismo, como se a gente não quisesse o pecado, como a gente combatesse o pecado, para um moralismo, até dizemos o moralismo da igreja,
E alguns até mesmo atribuem o moralismo da igreja a João Paulo II, que deu a vida, está dando a vida pela igreja. Mas, gente, não é por um moralismo, não. Deixa eu dizer, se eu disser para você, por amor de Deus, não faça com essa planta, não faça com essa flor, porque tem muita flor ainda lá. Até na hora que eu puxei essa aqui, houve outra que saiu também. Você podia gritar: Padre Jonas, por favor, não faça isso com essa flor, nem com essa, nem com aquela, não faça isso com essa flor. Mas você estaria fazendo isso por moralismo? Não. Porque você viu o que infelizmente foi feito com esta flor. Olha o estado dela. Onde é que está a flor aqui agora? Gente, realmente o que o pecado faz conosco é acabar conosco. Então não é por uma questão de moralismo, não. É por questão de estrago. E é porque Deus nos ama. E é porque a igreja é mãe. E porque a igreja aprendeu esse refrão: ensinai-me, ó Senhor, a fazer vossa vontade. A igreja aprendeu isso. É por isso que ela insiste com os seus filhos. E é por isso que ela, como mãe, e mãe é assim, ela preserva os seus filhos. Ela mesma diz: não, não chega, não venha. Não venha porque são meus filhos. Para ficar mais concreto ainda, aqui são flores, né? Aqui são meus filhos. Não, neles você não toca. Não, você não toca. Não toca porque são meus filhos. Está me entendendo? A mãe muitas vezes, gente, se faz uma fera. O instinto materno vem nela para defender os seus filhos. Desculpa, para defender a sua cria. Mas a própria palavra cria, na verdade não é uma palavra feia, é uma palavra bonita. Cria é aquilo que foi criado por ela. Então a mãe defende os seus filhotes, defende a sua cria, porque foram criados por ela, vieram do seu ventre. É isso que a igreja faz. E daí a insistência da igreja, não é moralismo. E é muito importante que você saiba disso. E para as suas músicas, para a música que você compõe, para a música que você interpreta, para a música que você toca, para a música que você gerencia, é importante que você saiba disso. E que até mesmo você aproveite desse veículo maravilhoso que é a música, que o mundo tem aproveitado para acabar, para amarfanhar com os filhos de Deus. Porque veja, o povo brasileiro é um povo movido à música. A música está na nossa alma. A música faz parte de nós. Não é apenas da nossa cultura, não. Claro que ela é da nossa cultura, mas ela faz parte de nós. O que é o povo brasileiro sem música, gente? Tira a música do povo brasileiro, o que sobra? É como se você tirasse o caldo da cana. O que fica da cana? Na verdade, igualzinho aquilo que eu fiz. Porque quando o pessoal nessas barraquinhas que vende caldo de cana, eles pegam a cana e passam uma vez, depois passam uma segunda vez, até depois dobra aquele talo da cana e passa. O que fica da cana? Porque tirou o suco, porque tirou o caldo. Coitadinha daquela cana. Tira do povo brasileiro a música para ver. Nós podemos dizer, fora de dúvida, que faz parte da vida do povo brasileiro. Mas aí que está, justamente Satanás foi cruel. Ele pegou uma coisa preciosa para nós, como o nosso sangue, porque realmente a música é para nós como o nosso sangue. É só ver os ritmos brasileiros. E modéstia às favas, não é só o nosso ritmo, não. Dá uma olhadinha para a nossa harmonia. Os nossos fazem bem, mas vocês não chegam a fazer tudo que é a beleza da harmonia brasileira. É a verdade ou não é? Olha o progresso que fez a harmonia brasileira. Olha a música das outras partes do mundo, para ver se eles pegaram essa harmonia. Porque inclusive até o jogo de cintura
que o brasileiro tem? O brasileiro tem molejo em tudo. O brasileiro acabou colocando molejo nos acordes. Verdade ou não é? E vocês que leem música e conhecem música, né? O brasileiro acabou colocando molejo até nos próprios acordes. As tais dissonâncias e as passagens de tom para tom. Você está num tom, mas o baixo já está puxando para o outro. É justamente, e o mestre Sapo está lá aplaudindo, né? Eu nem falei tudo ainda. É um molejo próprio. Olha o que ele está fazendo. Olha o que os dois estão fazendo lá. Olha o molejo disso aí. Vai pegar nos países da Europa. Vai pegar na Norte América, se eles têm esse molejo de acorde. A gente parece água. Parece ou não parece? Parece que um acorde vai caindo por cima do outro e vai rolando como que numa cascata. Mas eu estou dizendo tudo isso porque justamente o inimigo, sabendo disso, que a música faz parte da alma do brasileiro, ele maculou a música brasileira. Verdade ou não é? Está ou não está maculada a música brasileira? Ele fez ou não fez um sacrilégio? Porque música, gente, é coisa sagrada. Música é coisa de inspiração. E ele acabou fazendo com que nós brasileiros deixássemos a inspiração divina e acabássemos entrando, desculpe, numa inspiração diabólica, usando a mesma música, não mais para salvar, mas para macerar, para fazer aquilo que eu acabei fazendo. Eu fiz só com aquele galho de flores e não vou fazer mais. Não tenho mais coragem de fazer aquilo que eu fiz. E infelizmente o tentador tem feito isso, e usando justamente da música, e usando da nossa musicalidade. Agora você pode imaginar o que acontece com os músicos envolvidos nesta música. Pega o negócio envenenado, pega o negócio cheio de vírus, cheio de micróbios, cheio de bactérias, pega e envolve isto na pessoa. O que vai acontecer? Claro, aqueles micróbios, aquelas bactérias, aqueles vírus vão pegar na pessoa e vão fazer um estrago na pessoa. Gente, não somente a música tem feito mal para quem ouve, para quem escuta, para quem aplaude, mas começa fazendo mal para os próprios músicos, porque eles são os primeiros a serem atingidos. Tudo isso por causa disso que já está revelado aqui em São Paulo, que nós acabamos sendo vendidos ao pecado, e o pecado tem feito de nós gato e sapato, tem nos amarfanhado. Então deixa eu dizer para você, dá uma olhadinha para a sua vida, especialmente se você é músico, e dá uma olhadinha para os músicos que estão aqui, né? No passado, quando se tocou, quando se cantou na noite, quando se cantou por aí, o que o pecado fez na vida da gente. E o bonito que a gente se envolvia, bonito não, o terrível é que a gente se envolvia de tal maneira com a música, porque música é música, ela não é, sabe? A música é música, e como a música faz parte da nossa alma, a gente se envolve. Se essa música está cheia de vírus, cheia de micróbios, pega, e desculpe, pega numa boa, e você nem se apercebe. Deixa eu dizer, é como certos micróbios, como a bactéria. Na verdade não é não quero falar bobagem em medicina aqui, é bacilo. É como o bacilo da tuberculose, que a gente percebe, que a gente pega e nem percebe, porque o terrível do bacilo da tuberculose, bacilo de Koch,
é justamente que só vai manifestar a presença dele, a ação dele, depois que ele já fez o estrago. Ele não se mostra antes. A pessoa pega numa boa, e depois que já fez o estrago. E interessante que não há apenas tuberculose nos pulmões, é o mais comum, mas a tuberculose nos olhos, e eu tive tanto tuberculose nos pulmões, como tuberculose nos meus olhos tive, a tuberculose nos rins, e é terrível, porque assim como aquele bacilo come o pulmão, o tecido do pulmão, ele come também o tecido do nosso olho, gente, que tremendo. Aquele bacilo, como um bichinho, come, destrói, e a parte que ele destrói é destruída. É como um bichinho que come mesmo. A mesma coisa faz com os rins da pessoa. E uma música contaminada faz isso. E faz, infelizmente, numa boa. E é por isso que Deus quer mudar todas as coisas. E veja que acabei colocando a base, já na primeira frase. Eu não esperava por isso, mas o que se segue depois diz, versículo 15, acompanha comigo: não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. São Paulo está revelando uma coisa importantíssima aqui, a partir dele. Agora veja, não é o São Paulo pecador que está falando isso, é o São Paulo escrevendo aos romanos, porque ele sentia nele, ele sentia na carne dele o que ele está escrevendo aqui. Ele estava num processo de santificação, mas ele sentia isso nele. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que eu aborreço. O que eu aborreço, não somente eu não quero, mas eu aborreço. Eu sou contrário, eu sou refratário a isso, mas é isso que eu acabo fazendo, diz São Paulo. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa, mas então, não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. E aí é uma frase importantíssima. São Paulo acaba revelando que o pecado já habita em nós. Como um vírus, acaba habitando em nós. Como eu dizia agora há pouco, o bacilo da tuberculose. Como o vírus da AIDS. Pode habitar uma pessoa. Na hora que começou a habitar, já está fazendo o seu estrago. Já está tirando a imunidade das pessoas. Impressionante. O que acontece com a AIDS demonstra muito bem o que acontece com o pecado. Eu diria, é o que está mais próximo do pecado, porque também se contrai por causa do pecado, exceto algumas situações muito dolorosas, que foi numa transfusão de sangue, numa seringa que foi usada do jeito que não devia ser usada. Mas em geral, até para pegar numa pessoa que acabou pegando inocentemente, foi vítima, pegou nela porque um outro acabou transmitindo por causa do pecado. Então, AIDS e pecado estão muito próximos. E o que a AIDS faz? Acaba com a imunidade, acaba com as defesas orgânicas da pessoa. A pessoa não tem mais defesas, daí qualquer doença pega. Gente, é isso que São Paulo está afirmando aqui. São Paulo afirma que, infelizmente, eu que fui vendido ao pecado, e por isso acabo fazendo não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero, aquilo que eu detesto, aquilo que eu aborreço, aquilo que eu não quereria de jeito nenhum fazer, eu acabo fazendo. Ele diz, porque o pecado habita em mim. Você acha que o aidético quereria viver aquilo que ele vive, de não resistir nenhum tipo de infecção? Claro que não. É porque o vírus habita nele, é que isso acontece. Da mesma forma, São Paulo está aí afirmando que em nós,
E repito, não foi apenas naquele tempo em que a gente ainda não tinha sido resgatado por Deus. E aí o pecado fez de nós o que quis. Nós estamos vendidos ao pecado, mas também agora. E aí está o doloroso. Mesmo depois de nós termos sido resgatados por Deus, como São Paulo, o pecado ainda continua habitando em nós. Deixa eu dizer, é como um aidético que se converteu. Graças a Deus se converteu, e na sua conversão, hoje ele está vivendo uma vida santa, mas o corpo dele já está atingido pelo vírus da AIDS. Então, infelizmente, o vírus continua agindo. Ele toma remédios, ele toma todo aquele conjunto de remédios para atenuar, mas que ele continua agindo, continua. E é importante que nós saibamos disso, também nós. Deixa eu dizer para você, também em mim, em cada um de nós, gente. Também os santos que hoje foram inclusive beatificados e canonizados pela igreja, até o fim da vida deles, o pecado continuava a agir. E por que eles se tornaram justamente santos? Por causa da luta deles contra o pecado, onde eles foram heróis. O que a igreja faz é proclamar a heroicidade das virtudes daquela pessoa. Ele foi herói na luta. A luta dele foi tão grande que a igreja teve que reconhecer. Esse foi um herói da fé, um herói na luta contra o pecado. Porque a noção que nós temos, que santo é aquele bonzinho, que nasceu bonzinho, desde menino era bonzinho, já fazia milagrinhos no tempo de menino, né? Que passou uma pré-adolescência assim tranquila, nunca se masturbou, nunca teve nenhuma coisa de errado na vida dele, que a adolescência dele foi assim, né? Ele nem era tocado por nada do pecado, nunca teve mau desejo, não teve mau pensamento. A vida de jovem dele, inclusive, foi uma vida assim, ilibada, santa, completamente santa. Questão de sexualidade, afetividade, não o tocou, nem nada, entrou para a idade adulta, parece que não fazia parte desse mundo, passou no meio de nós, mas não era um dos nossos. Não, gente, não. E São Paulo está aí para demonstrar. Ele está dizendo a respeito dele, que é justamente o oposto daquilo que nós pensamos. Até eu vou dizer, se aparecesse uma pessoa assim, desculpe, santinha desse jeito, e que passasse pela vida sem tocar quase que na terra, a igreja não tinha como canonizá-lo. Porque a canonização de alguém é a demonstração da heroicidade das suas virtudes. E virtude quer dizer virtude, força, resistência. Mas onde é que essa pessoa resistiu? Não houve o que resistir. Desde menininho já era santinho, até a corzinha dele, o jeitinho dele. Veja que o conceito que às vezes nós temos de santidade é o oposto do verdadeiro. Ao contrário, o outro que precisa lutar, que lutou quando menino, porque logo com o menino como menina, o pecado já estava aí, ao redor dele. Como, por exemplo, aconteceu comigo. Meus pais vieram para São Paulo muito cedo, e porque nós éramos muito pobres, e meu pai veio para São Paulo justamente para poder pagar os meus olhos. Eu fiz uma cirurgia dos olhos com 2 anos, senão eu teria ficado cego. E papai teve que pagar a minha cirurgia. Os meus olhos, que graças a Deus foram recuperados, e que beleza, Deus acabou então manifestando em mim olhos bonitos. Mas quando as pessoas dizem que os meus olhos são bonitos, eu só posso louvar a Deus que são mesmo. Eu não posso negar que são. Mas eles são bonitos por 2 causas. Primeiro, porque Deus os criou assim. E segundo, porque Deus os salvou assim, para demonstrar para todos que realmente é pelo poder dele, pela maravilha dele e pela heroicidade do meu Pai que eu tenho os olhos que eu tenho. Porque senão não teria esses olhos, não teria esses olhos assim, e eu não veria, eu não enxergaria. Mas justamente porque meu pai tinha que pagar os meus olhos, nós moramos em porão, nós moramos em cortiço. E aí, gente, quando eu era pequenininho, minha mãe cuidava bem de mim, nós éramos pobres, mas mamãe se esmerava,
me vestia bem, me penteava bem. O que eu via, o que eu aprendi no meio daquela criançada, e rapazes e meninas já adultos, aquilo que nós chamamos hoje de meninas de programa, é o que dava naquele cortiço. E você sabe que menino é muito esperto. Também naquele tempo a gente já era esperto. E eu entendia tudo aquilo, eu sabia de tudo aquilo. Claro que eu não comentava, eu não ia ser bobo de comentar com os meus pais, mas que eu sabia de tudo aquilo, inclusive a vida que elas viviam, eu sabia. Então não foi mole para mim. Não foi mole naquele tempo, não foi mole quando eu entrei para a adolescência, tanto assim, quando eu entrei no seminário, foi uma luta. Eu sabia da vocação, sabia do meu chamado, mas quanto à minha castidade, gente, era uma luta. Eu tenho contado para dentro da comunidade o que o meu diretor espiritual me ensinou, que foi muito simples, que era confessar-me frequentemente. Eu acabava me confessando todas as semanas. Imagina só, eu me confessava todas as semanas. Não porque eu pecava muito, para não pecar. E assim que acontecia algum pecado, eu já estava confessando. E ao mesmo tempo rezar 3 Ave Marias ao pé da cama. E eu seguia ao pé da letra, no pé da cama, ajoelhado ali no pé da cama. Nem era na cabeceira, perto do travesseiro. Não, eu ficava no pé da cama. Ele falou no pé da cama, eu era menino, para valer, né? No pé da cama eu rezava as 3 Ave Marias. Para quê? Para poder ser casto, para viver pureza, para viver castidade. E eu precisava ser padre, eu queria ser padre. Para ser padre eu precisava de castidade. Gente, não foi mole. E por isso, justamente na minha adolescência, na minha juventude, não foi mole. Como eu tenho a certeza, não foi para você. Eu estou contando um pouquinho da minha história, mas você pode dizer: ô padre, a sua história ao lado da minha é café pequeno. Eles aqui de cima podem dizer: padre, a sua história ao lado daquilo que eu vivi. Até você, minha filha, né? Você não queria, mas pelo aquilo que você testemunha, foi café pequeno. O que eu vivi foi café pequeno diante do que vocês viram, diante daquilo que você viveu. Lutador, combatente. E é isso que nos faz santos. É o combate. É esse combate árduo, onde nós não damos trela ao pecado, onde nós não admitimos o pecado em nós. Sabemos que ele existe em nós, sabemos que ele habita em nós. É como a pessoa coitada que está com AIDS, justamente porque ele tem AIDS e sabe que tem. O vírus da AIDS habita nele. Ele precisa tomar aquele coquetel e tomar todos os cuidados para atenuar a situação da AIDS. Ele não pode fazer uma série de coisas que os outros fazem, porque ele não pode pegar infecção, ele não pode pegar doença. Gente, essa é a nossa situação. Essa é a nossa situação. Por que nós não podemos fazer uma série de coisas que infelizmente os outros fazem? Eles fazem porque eles pouco se incomodam. Um pecado a mais, um pecado a menos, para eles infelizmente tanto faz. Eles já estão naquela vida e pouco se incomodam. Mas nós, que por graça de Deus sabemos das coisas, para nós que pela graça de Deus queremos fazer a vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós sabemos do nosso destino eterno. Nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Não, nós fomos feitos para Deus, fomos feitos para a eternidade. Aqui é apenas um tempo passageiro, passageiro, passageiro. E nós esperamos inclusive uma terra nova, da qual fala o Evangelho. Mas hoje a primeira leitura é tão importante que eu estou ficando nela. Mas logo logo a gente virá aí para nós uma terra nova, com uma humanidade nova, na qual nós estaremos. Os que estiverem vivos na vinda do Senhor serão apenas transformados, e os que estiverem mortos serão ressuscitados, e ressuscitados participarão dessa terra nova, desse mundo novo, dessa humanidade nova que está aí, chegando, cada vez mais perto. Os sinais estão cada vez mais evidentes. É por isso que nós lutamos contra o pecado. Veja, não é por moralismo, não.
Não é simplesmente porque a igreja manda por causa de uma moral. Eu volto a dizer, é porque a igreja é mãe. Ela se põe na nossa frente como uma fera, como uma leoa, nos defendendo contra o pecado que quer acabar com a gente. Acho que você até esqueceu, né? Com tanta coisa que eu já falei, do estrago que acabei fazendo com essa flor. E que beleza! Hoje, Deus nos transforma em músicos combatentes. E aí está, músicos combatentes em ordem de batalha. A gente está em ordem de batalha, nós somos combatentes, e Deus vai tomar justamente, e aí está o precioso, como inimigo infelizmente, pegou a coisa mais sagrada que nós tínhamos, porque faz parte da nossa vida, a música. Deus deu a nós a graça da música, para com ela fazermos novas todas as coisas. Gente, aí está o sentido profundo de canção nova, que se opõe à canção velha, que se opõe à canção contaminada pelo pecado, que se opõe à canção que foi vítima do sacrilégio que o inimigo fez com a música, fazendo da música transmissora de vírus, transmissora de micróbios, transmissora de doença, transmissora de morte, como é a AIDS. Nós, ao contrário, graças a Deus, pela nossa música, por um lado, anulamos o que a velha música fez, e com a música nova, com a canção nova, nós levamos vida, e vida em abundância. Nós acabamos colocando dentro da pessoa, agora, não um vírus que leva à morte, mas nós colocamos um espírito que leva para a vida. É por isso que Deus nos levou na missa de hoje a cantar. Ensinai-me. Canta com ela. A fazer vossa vontade. Vossa vontade. Vossa vontade. Ensinai. Ensinai-me a fazer vossa vontade, vossa vontade. Eu quero ouvir você cantando, cante. Ensinar. Sim. E pede do fundo do seu coração, o quê? Todos nós juntos. Ensinai-me a fazer vossa vontade, vossa vontade. Lá no versículo 18, acompanha comigo. São Paulo vai dizer, é uma confissão e é uma revelação para nós. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, porque assim como o vírus, a bactéria, o bacilo, precisa pegar na carne, precisa pegar numa parte do nosso corpo, como aquele bacilo da tuberculose pegou o meu olho, pegou uma pessoa que eu conheço nos rins, pega a muitos, pegou a mim também, nos pulmões. Gente, o pecado quer pegar alguma parte de nós. Esse que São Paulo diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, porque ele tinha que ter uma matéria para ele agir. Não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. E por que eu acabo não sendo capaz de realizá-lo? Porque o pecado habita em mim. Não faço o bem que quereria, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. E se faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. E São Paulo não está dando uma desculpinha. Não sou eu que faço o pecado que em mim habita, portanto eu não tenho culpa. Não, ele sabe que ele é culpado. E ele não quer ficar nessa situação, mas ele tem que reconhecer. E aí está a grande revelação, que infelizmente
o pecado habita em nós. Até mesmo eu e você não somos pecadores porque fazemos pecado. A gente pensa que é pecador porque fez pecado. Não, é ao contrário. Porque eu sou pecador é que eu faço pecado. Isto é, porque o pecado já está em mim, é que eu acabo cometendo pecados. É como uma pessoa que tem mau hálito, né? O mau hálito não é uma causa, é uma consequência. Ou é por causa da boca, e muitas outras vezes é por causa do estômago. Então a pessoa acaba tendo um mau hálito, porque o mal está mais no fundo. Mesma coisa, nós não somos pecadores porque fazemos pecado. Porque eu fiz esse pecado, aquele pecado, então eu sou pecador. Não. Eu faço pecados, infelizmente, fiz pecados, infelizmente, porque sou pecador. Isso é, porque o pecado está em mim. É como o doente acaba ficando fraco, com dor disso, com dor daquilo, e perdendo o apetite, e ficando sem forças. Por quê? Porque a doença está nele. Porque a doença está nele. Mesma coisa, porque o pecado está em nós, porque o pecado age em nós, a gente acaba cometendo pecados. E São Paulo vai concluir agora versículo 21. Encontro em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros, outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. E aí São Paulo explode dizendo no versículo 24: homem infeliz que sou, homem infeliz que sou, quem me livrará desse corpo que me acarreta a morte? Não é que o corpo seja mau, mas um corpo que contraiu uma doença, um corpo, por exemplo, que está com AIDS, está. E São Paulo se sente assim: o pecado me pegou, diz ele, quem me libertará deste corpo, desta carne, que me acarreta a morte? Mas que beleza, São Paulo já diz logo no versículo 25, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E o fato da Bíblia ter dividido isso e passado por um outro capítulo, dá para a gente a impressão de que parou aí. Não, vai continuar. Versículo 26, assim pois, em mim, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. De agora em diante, pois... Portanto, até essa expressão já mostra que está ligado. É outro capítulo, mas é uma continuação. É a continuação do mesmo pensamento. São Paulo vai dar a conclusão agora. De agora em diante, pois, e esse pois de estudo... Porque esse pois equivale a um portanto. Portanto o quê? Aquilo tudo que eu disse antes. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Gente, aquilo que eu dizia no começo, que infelizmente fomos vendidos ao pecado. E se não houver uma força maior, o pecado faz de mim o que ele quer. São Paulo agora está dizendo, graças a Deus, de agora em diante, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte, porque o Espírito Santo está em nós. E o capítulo 8 é todo ele sobre o Espírito Santo, você conhece. Pena que eu não posso agora ir em frente, mas todo esse capítulo 8 é sobre o Espírito Santo, sobre a vida do Espírito em nós. Lá no versículo 11, São Paulo vai dizer, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, aos vossos corpos, vítimas do pecado, onde o pecado pegou como um vírus, destruindo, pelo seu Espírito que habita em vós. Gente, se o pecado habita em nós, graças a Deus, o Espírito Santo habita também. E aí está o importante, aí está o ponto de chegada. Onde é que Deus quer nos levar?
ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós somos vendidos pelo pecado. Só para não fazer o que eu fiz com aquela flor, eu não quero fazer mais nada com nenhuma daquelas flores, nem essas com nenhuma delas. Então pega esse lenço, essa toalhinha, branca. Se eu vender para você, você faz dela o que você quer. Você pode até mesmo limpar o seu sapato com a toalhinha, né? Mas que atrocidade para pegar uma toalhinha branquinha para limpar o seu sapato. Você me vendeu. Vendeu, está vendido. Se não houver uma força maior, o pecado acaba fazendo de você o que eu poderia fazer com essa toalha: jogar para cima, jogar no chão, deixar no chão, pisar em cima, fazer dela um tapete, jogar aí embaixo, limpar o nariz, escarrar nele, esconder a sujeira que eu fiz, mas depois jogar para cima de novo, jogar no chão, pisar. Você entendeu? E como é que você não vai permitir que o pecado faça isso com você? É pelo Espírito Santo. E aí que está, daí fica dentro de nós, gente, ainda uma luta. Quem decide? Quem vai preceder em você? Quem vai ter força em você? Quem vai ganhar em você? Se é o Espírito Santo, se é o pecado, é você. Aí realmente é você quem decide. Graças a Deus, a força de Deus habita em nós, diante do pecado. Quando o pecado pega você, falo para músicos, depois de uma noite de música que você cantou, tocou, até fez sucesso, seja música cristã, seja música popular, seja o que for, seja música litúrgica, mas que a música envolve, que a música pega a nossa sensibilidade, pega, e para você realmente entrar na música, você põe a sensibilidade para fora, põe. E o gozado é isso, que quanto mais você põe a sensibilidade para fora na música, mais chama a você colocar. Verdade ou não é? Verdade ou não é? Quanto mais a gente põe a sensibilidade para fora, cantando, tocando, mais a sensibilidade chama a gente pôr a sensibilidade para fora, e mais a gente é envolvido, deixa eu dizer, a gente é embriagado pela própria sensibilidade. Só que sensibilidade é sensibilidade. Foi bonito cantar? Foi. Foi bonito cantar e tocar para o Senhor? Foi. Só que na hora que você terminou tudo aquilo, a sua sensibilidade está à flor da pele. E porque a sensibilidade está à flor da pele, mesmo que seja música litúrgica, gente, mesmo que seja música na qual você, cantando e tocando, combateu o pecado, você, com aquela música, combateu o pecado, mas ao mesmo tempo a sua sensibilidade veio à flor da pele, porque ela está à flor da pele. Nessa hora o pecado está aí rondando você, e nesta hora quem decide pelo Espírito ou pela sensibilidade é você. E no fundo, quem decide pelo Espírito Santo ou pelo pecado é você. Se você prestar atenção, você vai ver que até mesmo depois de um show, depois de uma apresentação, ali no palco mesmo, nos camarins, ou quando se vai embora, ou nos carros em que a gente vai, ou no ônibus em que a gente vai, estou falando de coisa concreta. A sensibilidade que está à flor da pele começa a agir. E quanta coisa ruim pode rolar. Verdade ou não é? E quanta coisa ruim, infelizmente, rolou e fez todo o prejuízo
que podia fazer. Deixa eu dizer, para você perceber como o pecado é sem vergonha, como ele é covarde. Você com toda a boa vontade cantou para o Senhor e era sincero. Só que cantando, tocando, apresentando, estando ali diante das luzes, porque também as luzes, gente, as cores, os aplausos, tudo isso mexe com a sensibilidade da gente. E é para mexer, é impossível não mexer. É por isso que nós músicos, ou somos cheios do Espírito, e depois, cheios do Espírito, nós andamos no Espírito, vivemos no Espírito, damos razão ao Espírito, seguimos o Espírito, e não a carne, não a sensibilidade, e não a vontade que vem, e não a nossa carne que amolece. Porque quando a nossa carne é amolecida pela sensibilidade, gente, rola tudo, desde pensamento, carícias, aproximações, abraços, beijos, aproximações mais íntimas, intimidades, sexo, que você não quereria. Agora, dá uma olhadinha entre coisas que talvez você viveu, se você não viveu, nem queira viver. Mas dá uma olhadinha entre coisas que você viveu e que São Paulo está dizendo. Você nunca quereria isso, porque inclusive a apresentação que você fez foi para o Senhor, para louvar o Senhor, até mesmo para combater o pecado, para evangelizar. Mas só que com isto, você foi envolvido na sensibilidade e não tinha como não ser. Daí você ficou realmente vulnerável. E o duro é que isso acontece sempre. Hoje os que vão se apresentar nesse palco vão viver isso. Inclusive até pelos aplausos, você até desconfia que os jurados vão dar para você uma grande nota por aquilo que você cantou, que você compôs, que você tocou. E tudo isso vai mexer a sua sensibilidade. Como é que você vai administrar a sua sensibilidade? Gente, ou nós músicos administramos a nossa sensibilidade pelo Espírito Santo, e damos vez ao Espírito e seguimos o Espírito, seguimos as inspirações do Espírito, porque o Espírito inclusive ele é delicado, a sensibilidade não, e a sensibilidade começa devagarzinho, ela se apressa rapidamente, a sensibilidade pode logo explodir numa paixão, pode, e pode explodir em atitudes loucas, até de relacionamento sexual, porque a sensibilidade é sensibilidade, e na hora que ela está mexida, então está muito pertinho da paixão, está muito pertinho da sexualidade também. E daí, ou nós somos homens e mulheres cheios do Espírito, e nos regemos pelo Espírito, e nos deixamos conduzir pelo Espírito, e aí que está, dizemos muitos nãos por causa do Espírito. Muitas vezes depois de uma apresentação, você precisa dizer não à sua sensibilidade, dizer não aos toques aos quais você é levado, às aproximações às quais você é levado, ou você é levada, as carícias às quais você é levada, as aproximações íntimas às quais a sua sensibilidade quer levar você. Você precisa dizer não. Eu não esperava entrar em coisas tão concretas assim, mas que são reais. E Deus já entrou chutando com os dois pés, para que você aprenda a fazer a vontade do Senhor e não continue vendido ao pecado. E por que tudo isso? Não estou pela negativa, não. É porque Deus quer justamente que você seja vitorioso. E aí o músico tem que ser santo, porque ele tem que ter heroicidade de virtudes. Deixa eu dizer para vocês todos músicos, só quando é casado, né? Não é verdade? Porque pelo casamento muita coisa se preserva, inclusive o músico casado tem a própria esposa, graças a Deus, dentro de toda a liceidade do casamento. Mas
Eu sei que para o solteiro, mas também para o casado. É heroísmo? É heroísmo, gente, conter a própria sensibilidade. E com a sensibilidade, a paixão, a sexualidade. É heroísmo? Então deixa eu dizer para vocês todos músicos, a partir deles que estão aqui à frente, a partir de vocês, é heroísmo que você vive. Nem fique se condenando, não fique se agredindo, mas as suas vitórias são heroísmo. Só que assim como a sensibilidade chama a sensibilidade para fora, o heroísmo tem que chamar heroísmo, o não tem que chamar não. Para você dizer sim a Deus e dizer não à sensibilidade, dizer não à paixão, dizer não ao toque, dizer não às carícias, dizer não às aproximações, dizer não às intimidades, dizer não às palavras e os gestos muito íntimos, muito próximos, dizer não aos beijos, aos abraços que já entraram no campo da paixão, dizer não à aproximação e ao relacionamento sexual, dizer não. Desculpe quando tudo estava preparado, desculpe quando tudo estava numa boa, envolvido, e a própria sensibilidade já embriagava. Você cair fora, você dizer não para si, dizer não também para o outro, para a outra, é heroísmo. E veja, é esse heroísmo que o Senhor quer de nós. E por que Ele quer de nós? Para o moralismo? Não, porque agora nós não somos mais agentes da música velha que leva à morte, mas somos agora agentes da música nova, da canção nova que leva à vida, que leva a vida aos outros, mas que leva a vida a mim em primeiro lugar. Só que para levar vida a mim em primeiro lugar, eu preciso dizer muitos nãos à minha própria carne. O São Paulo maravilhoso do dia de hoje. O São Paulo maravilhoso na revelação que ele faz nessa carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. É até fácil de guardar. Romanos, os romanos eram muito depravados. Romanos 7, número 7, é fácil de guardar. Versículo 14, que é o dobro. Então junta Romanos 7, 14. A partir daí está essa grande revelação de São Paulo. O São Paulo maravilhoso, pelo qual Deus já entrou nesse acampamento chutando com os dois pés. Por quê? Aí que está. Agora eu volto para aquele começo. Olha a música brasileira como ela é linda. Não faz mais o teclado, façam vocês, não é? O ritmo, o molejo dos acordes, como é que chama o que ele está fazendo aí? Percussão. Se eu sei, efeito de água, mas não sei, mas a percussão. Olha a percussão. Qual é a nação que tem um negócio desses, hein? Se é brasileiro ou não é brasileiro? Se é brasileiro, tudo aquilo de percussão é brasileiro. Esta música, gente, é dada nas nossas mãos por Deus, para salvar, para dar vida, para levar ao batismo no Espírito, para levar ao heroísmo da santidade, para dizer não ao pecado e para dizer sim, e sim, e sim, e sim, e sim à santidade. Só que como toda santidade, ela é feita de muitos nãos, ao contrário, porque em mim habita o Espírito, mas também habita o pecado. É como se houvesse numa pessoa o vírus da AIDS e ao mesmo tempo uma outra coisa, mas que gerasse agora vida, até destruindo a ação do vírus da AIDS. Eu, ao invés de dar a mim o que o vírus da AIDS dá, que é baixa da imunidade, e eu não poder pegar nenhuma infecção, porque o meu organismo vai ficando sem defesas. Pelo contrário, essa outra coisa que me é dada, graças a Deus,
me dá vida, me dá imunidade, me dá defesas, me faz forte. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Ou o Espírito Santo está em nós, vivo e agindo, ou a gente, músico, vai continuar entregando o ouro para o bandido. E como nós não queremos mais entregar o ouro ao bandido, especialmente nesse Brasil, gente, nós estamos fazendo realmente um levante. O que estamos fazendo com a música católica é uma revolução. Saibam disso, é uma revolução, porque nós não queremos continuar entregando o ouro para o bandido. E saiba, com a música que nós estamos fazendo, logo logo artistas, compositores de fama vão ser atingidos também pelo Espírito que nós estamos espalhando, pelo Espírito Santo que nós estamos espalhando. Cantores, escute bem isso, um dia você vai me dar razão. Cantores de fama, cantores que venderam milhares de CDs, cantores que fazem shows todos os finais de semana com um grande público e com um grande dinheiro. Músicos, grandes músicos, orquestrando, tocando, gravando. Gerenciadores de músicas, empresários e todos os outros tipos de gerenciamento de música vão ser tocados pelo Espírito Santo para fazer a canção nova. Desculpe falar assim, eu não tenho culpa de nós chamarmos canção nova. A responsabilidade maior é nossa, mas é isso que Deus quer que nós façamos, e eles virão fazer. E os que trabalham nas mesas, os técnicos, haverão de entrar nessa fileira, gente, de fazer no Brasil e do Brasil para o mundo. Guarda bem isso, para vocês depois dizerem: padre, realmente era Deus falando. Para que no Brasil e do Brasil para o mundo, a música nova, a musicalidade nova, a canção nova venha trazer vida. Mas só que para isso é preciso de músicos e todos esses outros que eu disse, cheios do Espírito Santo e dando razão ao Espírito, dando vez ao Espírito, fazendo com que esse Espírito de vida viva em mim e anule o pecado que em mim habita e me faça santo, porque realmente é com muitos nãos, é com heroicidade de virtude que nós músicos, deixa-me colocar dentro, vamos conseguir fazer isso. É com heroicidade de virtude. É por isso que estou pedindo, Senhor, quantidade do Teu Espírito Santo, porção dupla, porção tripla, porção quádrupla, Senhor, do Teu Espírito Santo, sobre todos esses vossos filhos e filhas, e aqueles que vierem ainda, Senhor, e aqueles que vão ouvir essa fita, os que vão ver, Senhor, esta gravação. Que o Senhor conceda para todos eles, nosso Senhor e o nosso Deus, porque até numa gravação o Senhor conserva a unção. Dá a eles, Senhor, porção dupla, tripla, quádrupla do Espírito Santo, e mais do que isso, Senhor, darem razão ao Espírito, seguirem o Espírito, andarem no Espírito, viverem no Espírito, para dizerem muitos nãos, mas ao mesmo tempo, com heroicidade de virtudes, fazerem a canção nova, a música nova, que santifica, que dá vida, e acabemos com isso, Senhor, essa música que infelizmente, pecaminosa, está levando morte. Diga o seu sim para o Senhor, agora com os seus próprios lábios. Diga o seu sim para o Senhor. Sim, Senhor, nós estamos dizendo sim a Ti. Nós não queremos a carne, nós queremos o Espírito. Nós não queremos a sensibilidade, nós queremos a graça. Nós queremos dizer muitos nãos ao pecado, para dizer muitos sims a Ti, Senhor. Nós queremos ser heróis, e precisamos ser heróis, Senhor, em virtude, Senhor, para vencer a sensibilidade, vencer a paixão, vencer a carne, vencer o instinto, Senhor, vencer o pecado que habita em nós e o pecado que nos rodeia, Senhor, e assim podermos, Senhor, realmente sendo heróis, sendo santos, Senhor, fazer a música nova
que leve vida. Ensinai-me, ó Senhor, fazer vossa vontade. Para valer agora. Ensinai-me. Ensinai-me a fazer Vossa vontade. vossa vontade. E essa é a vontade de Deus. Vontade. A vossa santificação. Ensinai-me Ensinai-me a fazer vossa vontade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.